Como vocês sabem, neste mês nós estaremos falando sobre a cura da insensibilidade missionária e evangelística. Já foi falado sobre isso bastante e pregado sobre isso bastante nesta manhã. Inclusive o pastor Alex, nosso diretor do Sename, fez um resumo da mensagem até, não é? Porque ele falou de coisas aqui que eu vou repetir. Mas a repetição é boa porque nos ajuda a gravar, não é? A lembrar das coisas. Ao longo deste ano nós estamos tratando de diversos assuntos. Procuramos temas que sejam relevantes, principalmente pela sua atualidade, por ser áreas que precisam ser tratadas. E tem sido uma grande bênção. Tem sido uma grande bênção. Como sempre, eu disponibilizarei esta mensagem depois através do WhatsApp, tá? Para todos aqueles que já recebem. Se você gostaria de receber, é só falar com o pastor Cláudio, e o pastor Cláudio te ajudará nisso, tá bom? Para que eu distribuo? Para que você possa ministrar esta palavra na sua igreja. O assunto que nós tratamos aqui não é exclusivo para obreiros e líderes. É um assunto para a Igreja Unida. E graças a Deus tem sido ministrado em muitos lugares e tem sido uma grande bênção. Uma grande bênção. Enquanto eu me preparava para esta palavra, um versículo veio à mente, eu gostaria de usá-lo como versículo introdutório, que está em João capítulo 4, versículo 35. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, eu agradeço a todos aqueles que ficaram preocupados com a minha saúde. O mês passado eu não vim, a reunião não estava muito bem, mas também aproveitei para viajar e descansar um pouquinho. Foi uma semana de recuperação, um pouquinho mais de uma semana. Mas sei que o pastor Márcio Brito foi usado tremendamente nas mãos de Deus, ministrando a palavra naquele mês. Você mandou o resumo para... Mandou? Obrigado. João 4,35 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Eu fiquei pensando nesse versículo, porque o Espírito Santo falou ao meu coração da questão de nós, às vezes, ficarmos desapercebidos, de nós acharmos que outras coisas podem ser colocadas na frente, e nem sempre nos preocuparmos com aquilo que realmente é importante. Eu quero deixar claro para vocês que esse tema é extremamente importante. E eu creio que pela palavra de Deus vai ser provado isso nesta manhã. A insensibilidade missionária e evangelística é uma realidade nos dias de hoje. Não é só na Igreja Unida, é na igreja em geral. O povo de Deus em geral está um pouco indiferente. Então eu entendo que esta mensagem seja de extrema importância para todos nós. Às vezes a gente tem a tendência ou sofre a tentação de achar que algum tema seja de menor importância. Não existe isso. Nenhum tema é de menor importância. Cada um deles tem o seu valor e tem o seu lugar. E quando nós orávamos a Deus e a diretoria e os pastores que compõem a liderança de nossa igreja sugeriram temas, esse foi um deles. Foi um tema que foi sugerido desde o ano passado e foi escolhido este mês até de propósito, porque, como disse o pastor Alex, no mês que vem vai acontecer o Dia Mundial de Evangelização da Igreja Unida. Então eu espero que com esta mensagem nós venhamos a despertar a nossa igreja para essa necessidade.
Em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, Hebreus 10, 24 e 25, foi outro texto também que veio ao coração. Diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa congregação, nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Eu destaco essa última frase. E tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. O escritor aos Hebreus, nós não sabemos quem foi, cogita-se que tenha sido o apóstolo Paulo, mas não há como afirmarmos isso. O escritor aos Hebreus, ele estabelece uma relação da necessidade de nós estarmos preocupados e fazendo aquilo que precisa ser feito, dada a proximidade da volta de Cristo. Inclusive foi o tema da conferência missionária do último sábado. Jesus está voltando e é tempo de ceifar. A necessidade de nós nos preocuparmos a respeito disso e assumirmos compromissos, posicionamentos, responsabilidades, nós tomarmos cuidado com as coisas que fazemos, ainda que especificamente não é mencionado aqui no contexto, todavia o escritor, melhor dizendo, ele deixa claro que é necessário que nós nos preocupemos com as coisas que nós precisamos fazer, porque Jesus está voltando. E quanto mais próxima a vinda do Senhor, mais preocupação isso deveria gerar. Isso deveria ser criado no nosso coração. Então, assumir responsabilidades. Assumir mudanças de comportamento, posicionamentos. Se responsabilizar pelas coisas que precisam ser feitas, faz parte desta preparação para a vinda do Senhor. Jesus disse: bem-aventurado aquele que, quando o Senhor vier, encontrar fazendo assim. Ou seja, estar trabalhando na vinda do Senhor é requisito para sermos bem-aventurados, para sermos abençoados. Então eu creio que esta ligação ela é perfeitamente plausível para nós aqui. As últimas recomendações de Jesus aos seus discípulos se encontram nos três evangelhos, nos sinóticos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também em Atos. Eu vou ler um deles, dos evangelhos, e o texto de Atos. Eu poderia ler aqui Mateus 28, 19 a 20, eu poderia ler Lucas 24, 46 a 49, mas vou ler o texto que é mais conhecido, Marcos 16, 15 a 18. Marcos 16, 15 a 18. Coloca na tela, por gentileza. Obrigado. Vamos ler juntos? Eu conto até 3, os irmãos leem comigo. Vamos lá? 1, 2, 3. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e sararão. Aleluia. Jesus estava prestes a subir para o céu. E ele entendeu que era importante dar recomendações. E a última recomendação que ele dá é essa. Ele deixa uma missão, uma responsabilidade para nós. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Mas Jesus deixou uma outra orientação também nos momentos que antecediam a sua ascensão.
E encontramos isso parcialmente registrado em Atos capítulo 1, versículo 8, que é outro versículo que nós gostamos bastante. Atos 1, 8. Leiamos juntos. 1, 2, 3. Mas recebereis. Aleluia. Em todas essas referências, seja Mateus, Marcos, Lucas, Atos, nós vemos apenas duas ordens do Senhor Jesus. Primeira ordem, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Segunda ordem, ser cheio do Espírito Santo para sermos testemunhas. Recebereis o poder e ser-me-eis testemunhas. Há um vínculo que não pode ser quebrado. Eu já aprendi, já ministrei aqui que o nosso verdadeiro chamado não é para sermos pastores, não é para sermos presbíteros, não é para sermos evangelistas ou diáconos. Isso não é missão, isso não é chamado, isso são cargos, são posições, são cargos que são dados, são funções que nos são dadas. O nosso verdadeiro chamado é sermos testemunhas. Nós somos chamados para sermos testemunhas. Amém? Eu vou até repetir isso para gravar bem. Nosso verdadeiro chamado é para sermos testemunhas. Sermos testemunhas como pastores, como presbíteros, como evangelistas, como diáconos, diaconisas, pastoras, não importa, como membros, nós fomos chamados para sermos testemunhas. E dentro do funcionamento do corpo de Cristo, Ele nos deu algumas funções e alguns cargos para que tudo ande de acordo com a sua vontade e segundo o seu propósito. Então Ele escolheu uns para pastores, outros para apóstolos, outros para profetas, enfim, e assim por diante. Antes que o irmão venha me puxar. Aleluia. Eu não sei se é a bateria, se é o mesmo microfone. Bem, vamos lá tentar para ver. Lá vem ele. O puxador de perna. Graças a Deus. Então esse é o nosso verdadeiro chamado, sermos testemunhas. E se nós não estivermos sendo isso, meus queridos, nós estamos simplesmente falhando, miseravelmente. Estamos falhando miseravelmente. Eu sei que essa é uma declaração forte, mas se nós formos sinceros na leitura da palavra, é assim que nós devemos entender. Se o nosso verdadeiro chamado é sermos testemunhas, e nós não estivermos fazendo isso, nós estamos falhando no nosso chamado. Estamos decepcionando o nosso mestre. Existem muitas barreiras que podem surgir para tentar impedir a igreja de evangelizar. Existem muitas coisas, muitas circunstâncias. Nós tivemos problemas com isso, nós tivemos com aquilo, finanças, falta de gente. E a gente sempre encontra motivos para explicar o porquê de não fazermos aquilo que nós precisamos fazer. Mas a maior barreira, a pior barreira que existe nos dias de hoje é a insensibilidade da atual geração quanto à necessidade de pregarmos o Evangelho, de evangelizarmos. Eu não estou falando de mensagem no púlpito, eu estou falando de ir até as almas para levar a mensagem de salvação. A falta de amor pelas almas é a maior
fraqueza da igreja nos dias de hoje. Isso é uma realidade, queridos. Existem cidades no Brasil, acredite, existem cidades no Brasil onde não tem nenhuma igreja evangélica. Nenhuma. São pequenas cidades. Mas existem almas ali. Em várias regiões. Em outros lugares, as poucas igrejas que existem são fracas, são pequenas e nada fazem em prol da evangelização na sua cidade. Isso é uma realidade que nós temos. Isso é estatístico, isso é comprovado. Saber que existe cidade onde não tem nem Assembleia de Deus, nem congregação, olha, porque onde você vai, pelo menos essas duas tem, mas tem lugar que nem essas estão. Nem essas estão. Um certo pastor escreveu as seguintes palavras certa vez: muitas igrejas deixaram de fazer missões e optaram por fazer algo parecido com missões, e assim não enviam nem sustentam mais missionários. Quando eu falo em missões, eu estou falando de evangelismo, de uma forma geral. Porque quando a gente fala em missões, nós às vezes somos inclinados a entender coisas, lugares distantes, sairmos da onde estamos, missões transculturais. Não, missão é algo que pode ser feito no bairro em que nós estamos. A nossa missão, a missão da Igreja Unida do Parque Sevilha é o Parque Sevilha. É o principal centro missionário, o principal campo missionário do Parque Sevilha é o Parque Sevilha. O principal campo missionário de Araraquara, da Igreja Unida de Araraquara, é a cidade de Araraquara. E assim por diante. Esses são os nossos campos missionários. Às vezes a gente se preocupa em pessoas que possam ir longe, mas esquecemos quem está do nosso lado. Mas continuando a fala desse pastor, muitas igrejas estão mais interessadas em suas instalações e dar conforto e até luxo aos seus membros do que se preocupar com os perdidos dos confins da terra. Nada contra termos conforto e, se possível, até luxo. Nada contra. Se a igreja tem condição, se os membros são de um nível socioeconômico bom e contribuem o suficiente para isso, nada contra. O problema é focarmos as nossas preocupações nisso. E continuando aqui, a falta de assumir o sério e sacrificial compromisso de convocar, preparar, enviar, apoiar e sustentar os missionários para que eles possam ir e pregar o evangelho nos locais mais carentes, é hoje em dia uma vergonha e tragédia para as igrejas que realmente creem na Bíblia e dizem estar fazendo a obra de Deus. Já faz alguns anos que esse comentário foi escrito, mas ele está extremamente atual. Nós temos nos preocupado muito, e quando eu digo nós, eu estou generalizando, tá? Como eu sempre faço, eu não venho aqui para emitir juízo de valor a respeito de quem quer que seja. Eu vim aqui para trazer informações e ministrar a palavra dentro do tema que foi proposto. E eu entendo que esse texto é extremamente atual. Lá em Mateus 24, versículo 37 e 38, também um texto muito conhecido, está escrito assim: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. O que isso tem a ver com o nosso tema? Eles estavam vivendo despreocupadamente. Comer, beber, casar não é necessariamente pecaminoso em si mesmo. Viver a vida cotidiana não traz em si pecado.
É claro que eu posso fazer coisas pecaminosas na minha vida, mas comer, beber, casar, dar em casamento, enfim, construir, edificar, não são coisas pecaminosas. O que o texto fala não é do que eles faziam, mas era da falta de preocupação deles com aquilo que estava para acontecer. Essa é a ênfase do texto. A insensibilidade, a despreocupação. E queridos, parece que nós vivemos hoje essa insensibilidade e essa despreocupação no tocante às almas. Essa falta de preocupação com a volta de Cristo, com a proximidade da volta, e o quão ainda falta fazer, quantas almas faltam ainda para serem alcançadas, isso é algo terrível. Então o problema da indiferença, o problema daquilo que nós chamamos de insensibilidade, e nós estamos nos tornando cada dia mais insensíveis. Às vezes eu fico pensando, eu acho que eu já comentei uma vez, eu era criança, eu tinha talvez uns 7, 8 anos de idade, e eu morava na rua Jundiapeba, uma travessa da Avenida Zelina, aqui na Vila Prudente. E um garoto da minha idade xingou a mãe dele. Xingou a mãe dele. E aquilo me impactou tanto que eu fiquei revoltado. Eu falei, como que um menino xinga a mãe? Eu vou na polícia denunciar ele. E eu comecei a ir. Só que eu não tinha noção, na minha idade, de quão distante estava a delegacia. Eu andei, é claro que eu me cansei e acabei desistindo e voltando para trás. Não denunciei o garoto na delegacia de polícia. Veja a maneira de pensar de uma criança. Mas o que eu quero dizer aqui é o quanto aquilo me chocou. Eu não entendi aquilo como algo normal, eu não vi aquilo como algo comum. Não tem problema. Um filho xingar sua mãe, não tem problema. E é mais ou menos isso que às vezes a gente fica, porque a gente não se constrange mais pelas coisas que acontecem. Às vezes a gente assiste um filme e alguém vai lá e mata 50 pessoas e a gente acha, nossa, que herói. Tem alguns filmes que para salvar uma pessoa, o personagem lá principal vai lá e mata 20. Quer dizer, salvou uma, mas matou 20 para chegar lá. 20 porque eram bandidos, porque era isso, porque era aquilo. Vocês percebem a discrepância de valores? Vocês percebem a diferença de avaliação aí? Quer dizer, todas as almas são carentes, todas as almas precisam ser salvas, todas as almas precisam ter salvação. Nós tomamos conhecimento hoje de tragédias, e a gente fala, puxa vida, você viu o que aconteceu? Mas às vezes no mesmo dia aquilo já fugiu da mente. Quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão sendo assassinadas. Apareceu agora aí, com maior ênfase, essa história aí de adultização e erotização de crianças. Mas há quantos anos isso não vem acontecendo? Na verdade, isso é um mal terrível do nosso tempo. E não é de hoje, não é dessa década, é de muito tempo que isso acontece. Dependendo de quem faz o vídeo, dependendo de quem faz a denúncia, isso nos choca mais ou menos. Nós somos chocados pela forma como a notícia é dada, não pelo fato em si. Não somos chocados pelas crianças, somos chocados pela maneira como foi exposto o problema. Isso se chama insensibilidade. Isso se chama indiferença. Nós ficamos sentados, esperando receber a bênção de Deus, mas não nos preocupamos em sermos uma bênção nas mãos de Deus.
Eu vou repetir. Nós ficamos sentados esperando receber a bênção de Deus. Mas ser a bênção de Deus parece que não faz parte dos nossos planos. Quando Deus chama Abraão, Ele faz as suas promessas e diz: e tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para sermos bênção. A igreja precisa fazer a diferença no lugar onde ela está. A igreja precisa fazer a diferença na sociedade. E nós individualmente, como cristãos, precisamos também nos preocupar com isso. Porque Deus chamou a cada um de nós para sermos bênção. Quer uma prova disso? Faz uma campanha para arrecadar fundos para evangelização. Faz uma campanha, ou para ajudar necessitados. Irmão, nós vamos fazer uma campanha para arrecadar bens, víveres e valores para ajudar os necessitados da nossa região. Faz uma campanha. Chama os membros da tua igreja para um dia de evangelização nas ruas. Chama os membros para você ver quantos virão. Um não vem porque é muito velho, o outro porque é muito novo, um porque precisa fazer isso, outro porque precisa fazer aquilo, e outros simplesmente não dão a menor satisfação e também não vão porque não se interessam. Isso é um trabalho para o evangelista, isso é um trabalho para 3 ou 4 pessoas da igreja, não me diz respeito. Quando eu acho que ganhar almas para Jesus não me diz respeito, eu estou fora do propósito de Deus. Eu não sei nem se eu continuo sendo salvo. Eu não sei nem se eu continuo sendo crente. Porque se eu não entendo que as almas estão se perdendo e isso não é responsabilidade minha, tem alguma coisa errada no meu cristianismo. Tem alguma coisa errada na minha fé. Faz uma campanha na sua igreja e peça para os irmãos trazerem seus amigos e seus parentes para um culto de evangelização. Culto do amigo. Para ver quantos trazem alguém. Eu sei que nem todos conseguem. E às vezes são convidados e não vêm. Mas o fato é que a maioria acha que o outro vai trazer, eu não preciso levar. Desculpem se isso choca vocês, a maneira como eu estou colocando, me desculpem, mas eu não vim aqui para agradar vocês, eu vim aqui para entregar aquilo que o Senhor me deu. Aliás, se alguém ficar chocado, eu até fico contente, porque significa que há esperança. Se alguém ainda se constrange com isso, é um bom sinal. O duro é pregar aqui, pastor Francisco, e ninguém dar importância. Eu acho que o evangelismo é um termômetro da igreja. Porque quando a igreja fica enferma, a primeira coisa que para de acontecer é a evangelização. Quando a igreja começa a ter problemas, geralmente a primeira coisa que para é o evangelismo. Isso é sinal de uma igreja enferma, de uma igreja doente. Então o evangelismo é um termômetro. A igreja está evangelizando, então é uma igreja viva, é uma igreja atuante, é uma igreja que está dentro do propósito. Ah, mas tem problemas, todos têm, todas as igrejas têm, nós somos seres humanos, nós temos fraquezas e deficiências. Existe uma igreja perfeita? Existe, mas nós só vamos conhecê-la no céu. A grande verdade é que quando o evangelismo passa a ser colocado numa posição de pouca importância dentro da programação da igreja, essa igreja está começando a morrer.
ela está começando, ela está enferma, e se ela continuar nesse caminho, ela vai acabar morrendo. Como disse alguém, quando a igreja não evangeliza, ela se fossiliza. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que é um fóssil? Sabe aqueles camaradas que ficam cavando o deserto procurando achar ossos de dinossauros? Então ele encontra fósseis. Fósseis, coisas que um dia tiveram vida, mas não tem mais. Coisas que um dia agiam, andavam, exerciam ali a sua vida, mas agora só restam vestígios da sua existência. A igreja que não evangeliza, ela vira um fóssil. Ela está ali, todo mundo vê, olha, aqui tinha uma igreja, ali, olha os ossos do dinossauro lá. Mas não acontece mais nada ali. Na verdade, a igreja que não evangeliza, que não prega o evangelho, deixa de ser evangélica. Alguém falou sobre isso também. Se nós não pregamos o evangelho, nós deixamos de ser evangélicos. Outra pessoa escreveu: evangélicos brasileiros gastam mais com Coca-Cola do que investem naquilo que dizem acreditar que é missões. Gastamos mais com Coca-Cola ao longo de um ano do que com evangelização. Ah, pastor, eu não tomo Coca-Cola. Seja lá o que você toma. Se fosse eu, seria com café. Vocês estão compreendendo até onde nós estamos querendo chegar? Eu quero encerrar mencionando as palavras do Senhor Jesus em Mateus 9, de 35 a 38. Mateus 9, 35 em diante, está escrito assim. Se vocês quiserem e puderem ler comigo, eu agradeço. 1, 2, 3. Entre as coisas que nós precisamos clamar a Deus, está essa de pedirmos ao Senhor que venha despertar em nós a nossa sensibilidade espiritual. Porque o texto diz que Jesus olhava para as pessoas e tinha compaixão por elas, porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar em nossos corações, não para levantar evangelistas, mas para levantar crentes, verdadeiros cristãos, que entendam que Jesus não morreu só por si, mas morreu pelos pecados de todo mundo, como nos ensina a palavra de Deus. E todo aquele que nele crê não vai morrer, mas vai ter a vida eterna. Nós precisamos orar para que Deus venha despertar os nossos corações, as nossas vidas. Pastores precisam ser despertados para ministrar isso em suas igrejas. Líderes precisam ser despertados para ensinar isso nas suas igrejas. Uma das revistas de escola bíblica que nós editamos
de minha autoria, inclusive, é sobre missões e evangelismo, onde eu procurei destacar alguma coisa nesse sentido. Mas há muito para ser dito e há muito para ser feito. Alguém disse certa vez que o púlpito se transformou, na maioria dos casos, em um grande assassino da compaixão. Eu achei forte essa palavra, eu falei, como assim? Porque a pessoa quis dizer que às vezes nós pregamos a palavra na igreja e achamos que é isso que Deus mandou nós fazermos. E esquecemos que Ele falou, vão por todo o mundo. A nossa missão está em sentirmos compaixão pelas almas, começando pela nossa igreja e pelo nosso bairro, como o Senhor Jesus sentiu. Queridos, façam um teste, façam um exercício de fé. Quando você chegar perto da sua casa, dá uma olhada na redondeza. Fala, meu Deus, quantas pessoas estão aqui que talvez estão presas na idolatria, na feitiçaria, no ateísmo, nas doenças, nas religiões pagãs. Quantas estão vivendo dominadas por demônios? Quantas pessoas estão vivendo sem paz, sem alegria, uma vida de fachada, uma vida de aparência? Faça exercício, pastor, chega lá na sua igreja, vá um pouco mais cedo, dá uma volta por ali. Nós cantamos aqui, declare pelas ruas o nome de Jesus. Vai andando lá em volta da tua igreja, levanta a tua mão e declare o nome do Senhor Jesus. Fala, Senhor, nós queremos ver essa rua sendo salva. Nós queremos ver essa população sendo resgatada. Vai declarando o nome de Jesus ali. Eu comecei essa mensagem lendo em João 4:35, que fala justamente de ceifa e ceifeiros. Mas o que é ceifar? Ceifar é evangelizar, é fazer conhecido o reino de Deus. Ceifar é chamar os pecadores ao arrependimento. Ceifar é libertar os cativos, os que estão encarcerados em suas vidas pelas opressões malignas. Ceifar é curar os enfermos. Ceifar é resgatar vidas no mundo, para o reino de Deus. A gente inverteu um pouco as coisas, irmãos. Porque Jesus, Ele não fala para ficarmos na igreja. Ele fala para ficarmos só até sermos revestidos de poder. E depois temos que ir. E nós em vez de irmos, nós ficamos. E achamos que o revestimento de poder é para ficarmos nos alegrando, falando em línguas, profetizando, ou buscando revelações. E não é para isso que o Espírito Santo foi dado. Não é para isso que o Espírito Santo foi dado. É muito bom estar numa igreja e num culto onde há manifestações do Espírito Santo. É muito bom. Mas até o próprio apóstolo Paulo fala que quando há profecias num culto, o ímpio, aquele que não conhece a Deus, ele entra e são revelados ali os segredos do seu coração. E ele sai dali testificando que Deus está naquele lugar. Até a profecia, até a língua estranha tem que servir para que as almas percebam que o nosso Deus existe, que o nosso Deus é vivo, que Ele é poderoso. Aleluia! Não fomos batizados no Espírito Santo para ficar, mas fomos batizados para ir, para sair, para pregar, para falar do amor de Deus. Então eu concluo fazendo perguntas. Onde é que estão os ceifeiros? Aqui nesta manhã, onde é que estão os ceifeiros? Onde que estão aqueles que, como Isaías, vão dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui, Senhor, pode me usar, usa a minha vida. Eu quero ser esse vaso de bênção.
Eu quero ser essa bênção, eu quero ser abençoado, mas eu quero ser bênção também. Onde estão essas pessoas? Será que eu e você somos algumas dessas pessoas? Onde estão os pastores que estão dispostos a transformar a sua igreja numa igreja evangelizadora? A gente clama por sinais, clama por milagres, clama por maravilhas, mas o Evangelho diz que os sinais e maravilhas que foram feitos por Jesus foi para que as pessoas creiam nele. Aleluia! Se nós não trazemos pessoas para a igreja, se nós não evangelizamos, para que Deus vai fazer sinais e maravilhas? Só para satisfazer a nossa vontade, o nosso ego? Para que sinais e maravilhas, se não há outro propósito a não ser ficarmos satisfeitos na casa de Deus? Eu acho que essa talvez seja uma das razões pelas quais isso não tem acontecido. E como eu sempre faço, eu termino com uma oração. E nessa oração eu convido pessoas que percebem que esse é um problema que nós precisamos enfrentar. Esse é um problema que nós temos que cuidar. Pessoas que entendem que precisam fazer a diferença. Pessoas que entendem que precisam ser os vasos que Deus vai usar. Vamos colocar em pé, irmãos. Onde estão os vasos que Deus vai usar? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Os vasos que Deus vai usar, cadê eles? Venham aqui, vem, chega pertinho aqui. Onde estão os pastores que vão assumir o propósito de transformar sua igreja numa igreja evangelizadora? Numa igreja que faça a diferença no seu bairro, no lugar onde estão. Aleluia! Tem muitos lugares. A igreja virou um museu. A igreja virou um museu onde só tem coisas que lembram o passado. Mas nós temos um Deus que quer que nós andemos em novidade de vida. Andar em novidade de vida é viver coisas novas, é experimentar coisas novas. Porque o nosso Deus é uma fonte inesgotável. Não há limites para o seu agir, não há limites para o seu trabalhar. Oh, aleluia, como Deus está falando, aleluia. Como eu sinto a voz de Deus nesse lugar. Esta oração precisa ser uma oração de entrega. Precisa ser uma oração onde nós colocamos nossa vida no altar. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser essa bênção. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero viver essa realidade. Eu quero ver coisas novas acontecendo. Eu quero ver vidas sendo salvas, como essa que está se chegando aqui perto. Aleluia! Oremos ao Senhor. Coloca a tua vida no altar agora. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, Senhor, de todo o nosso coração. Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor Deus,
pela importância daquilo que estamos recebendo nesta manhã, porque isso é prova do teu amor, é prova do teu cuidado para com a tua igreja. O Senhor exorta e castiga todos quantos o Senhor ama. Obrigado, Deus, por estar falando conosco nesta manhã. Obrigado, Deus, por estar falando com aqueles que estão distantes, mas estão também com o seu coração aberto, que vão ser impactados pela palavra, que vão ser impactados, Senhor, pelo chamado do teu Espírito. Aleluia. Recebe, ó Deus, as vidas que se colocam no altar. Aceita, ó Deus, o sacrifício. Aceita, Senhor, a oferta. Aceita, Senhor, as vidas que se colocam no altar. Que muitas outras mais possam se colocar. Que muitas outras mais, ó Pai, na Argentina, na Nigéria, no Peru, aonde quer que estejam, na Índia, ó Deus amado, em todos os lugares, pessoas estejam se colocando à tua disposição para serem os teus instrumentos. Que os nossos olhos se estendam, que a nossa visão se alongue para além das paredes do templo, que os nossos olhos alcancem a nossa vizinhança, que os nossos olhos alcancem aqueles que estão longe. Em nome de Jesus, ó Pai, nós nos apresentamos perante o teu altar. Vem nos curar dessa doença. Vem nos curar dessa doença, da insensibilidade, da indiferença, da desvalorização. Vem nos curar dessa enfermidade terrível. Vem tirar de nós esta chaga. Vem tirar de nós esta ferida. Meu Deus, se caralho ela baixar. Aleluia. Adoremos ao Senhor. Aleluia. Continue orando. Continue buscando. Continue clamando. Aleluia.
doença. Saiam em nome do Senhor Jesus. Saiam em nome de Jesus. Derrama a tua cura, Senhor. Direcionamento, queridos. Deus mandou ministrar sobre estas áreas e nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Nós precisamos abrir os nossos corações e dizer: Senhor, vem me curar, Senhor. Me cura da incredulidade, me cura da indiferença, me cura da minha insensibilidade, me cura da falta de amor pelas almas. Me cura, Senhor, do meu coração endurecido. Aleluia. Vem mudar a nossa história, Senhor. Visita a Igreja Unida em todos os lugares. Vem com teu fogo, Senhor. Vem com teu fogo, Senhor. E incendeia as nossas vidas. Incendeia os nossos púlpitos. Incendeia as nossas igrejas. Para que haja cura e libertação, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos tudo aquilo que não agrada a Deus. Nós repreendemos toda obra do diabo, toda barreira, seja emocional, seja espiritual, seja física. Nosso alvo seja falarmos do teu amor e da tua palavra. Para isso o Senhor nos chamou. Nós existimos para a glória e louvor do teu nome. Por isso nos colocamos diante da tua presença santa e clamamos, Senhor. Glória a Deus. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Aleluia. Cura o meu interior. Oh Deus. Vem, Senhor, É tempo de cura. vem,
Quer ver uma coisa? Quer ver como Deus age? Quer ver como Deus opera? Quando você começa a abrir o coração, as coisas acontecem. Tem um rapaz aqui na frente chamado William, e ele está se reconciliando com Deus agora. Eu não conheço a vida dele, mas Deus conhece, e ele está voltando para os braços do Senhor. Deus te aceita e Deus te recebe. Deus te recebe, William. Deus está novamente restaurando a tua vida. Fica firme, não desanima não, não desiste não, porque esse Deus é poderoso, William, e Ele vai fazer coisas tremendas. Aleluia, aleluia. Vamos nos alegrar. Volta para o seu lugar aplaudindo ao Senhor, volta glorificando, volta dando graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aceite-se, por favor. Nós estamos já encerrando o nosso culto. Pode se sentar. Glória a Deus. Deus não despreza uma alma que se entrega. Deus não despreza um coração que sente a necessidade e a falta da casa do Pai. O filho pródigo voltou para a casa do pai não porque estava com saudade do pai, mas porque estava com fome. Deus vai usar a circunstância para trazer as pessoas, para ela reconhecer que a casa do pai é o melhor lugar. A pessoa que está longe, ela não tem discernimento para entender isso. Ela só sabe que ela está com fome. Ela só sabe que há alguma coisa dentro dela que precisa ser preenchido. E aí o Espírito Santo fala: lembra da casa do Pai? Lá você tinha saciedade espiritual. É isso que Deus vai fazer na vida do William. E isso que Deus vai fazer na vida das pessoas que você e a tua igreja evangelizarem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe a todos.